Germany, 1483. A time of desolation and disease. Where the plague could wipe out entire towns in days. And a quarter of all children died before they were 5. In this world, there was one great consolation. The Church and its promise of heaven. This promise had made the Church the most powerful institution on earth. Rich beyond counting, mightier than kings, but also corrupt and tyrannical. An empire that would be overturned by one man, Martin Luther. This is the story of a man swept from devotion to rebellion. Of a quest that would set old Europe afire. Spread revolution across nations. And unleash a voice of freedom that still resounds through the modern world. Graças a Deus, estamos aqui nessa noite, mais uma noite de bênção. O que você precisa? Pode pegar a caixa, pode pegar a caixa. Vocês precisam lá para as crianças a caixinha, eles vão pegar. Mas antes de mais nada, eu queria que você olhasse para mim, deixasse eles que se virassem aqui o caixinha, e a gente vai falar juntos nosso grito de guerra, que é: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, com fé, com graça, com força e vontade, aleluia! Amém, aleluia! Você que tem a sua Bíblia, a sua espada, abra ainda de pé, comigo. Na carta aos Efésios, capítulo 2. E nós vamos só fazendo a leitura da palavra do Senhor. Pastor, não trouxe minha Bíblia, traga semana que vem, irmão, não ande sem a sua palavra. Pastor, está no meu celular, abra o seu aplicativo, leia, seja familiar com a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8, e diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mais uma vez, pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça onde você está agora. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos caminhar, Deus, nas tuas escrituras, Senhor amado, a palavra revelada do Senhor para nós, e que o Senhor encontre nesta reunião, nesta igreja hoje, Pai, vidas com um coração de terra boa, onde a tua semente vai cair, e ali, Senhor amado, ela vai encontrar terra saudável, para que dê fruto e muito fruto, em nome de Jesus, amém. E quantos concordam, digam amém. Amém. Antes de você sentar, eu quero que você cumprimente 2 ou 3 pessoas, da direita, da esquerda. Diga: olha, que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Irmão, uma satisfação ter você ao meu lado. Não deixe ninguém sem um abraço, sem um olá, meu amigo. Use agora suas mãos para abençoar alguém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aí na terceira mensagem da série, né? A Reforma, em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, de 1517, e a gente aí, no dia 31 de outubro, vai estar comemorando essa data,
Dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, irmãos. Dia 31 de outubro é o dia da reforma. Amém? Amém? Amém. Por isso que no dia 31, nesse Halloween Day, né? Aleluia, a gente usa o Hallelujah Day, né? Hallelujah. A gente não comemora Halloween, nós não comemoramos a morte. Nós comemoramos a vida que temos nele, aleluia. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância, aleluia. Por isso, nessa terceira mensagem da série, nós começamos lá na primeira mensagem, né? E a gente estudou, quem se lembra da primeira sola? Estamos trabalhando nas 5 solas de Lutero, das 95 teses. Na primeira mensagem, se você perdeu, vá no YouTube, pegue lá a mensagem, escute para que eu não seja repetitivo aqui, e aprenda um pouco da história da igreja protestante. Mas nós trabalhamos em 5 solas. A primeira que trabalhamos há 2 domingos atrás, sola Escritura, somente a Escritura Sagrada, somente a Palavra de Deus. Ela é a única e exclusiva fonte para a salvação. Não há outra fonte, não há outra Escritura que foi inspirada por Deus. Depois, semana passada, estudamos qual sola? Cristo. Cristo e somente Cristo. Ah, pastor, mas eu gostava tanto de X, de Y. Não, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra vida. Comentamos domingo passado até que a história de todos os caminhos levam a Deus é uma mentira. Não é, desculpa. De acordo com as Escrituras Sagradas, o único caminho é Cristo e este Jesus encarnado, o Verbo que virou gente e habitou entre nós. Amém? Quantos estão comigo? Digam amém? Amém. Hoje vamos falar sola gratia. Somente a graça. Irmãos, é uma coisa tão complicada muitas vezes para a gente entender. Sabe por quê? Porque quando a gente lê isso que a gente leu em Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de... Fale assim, não vem de mim, é dom de Deus. Mais uma vez, fale alto, não vem de mim, é dom de Deus. Se é dom de Deus, de quem é o mérito? Hã? Não é teu? Certeza? E nós temos um grande problema com isso. Sabe por quê? Porque nós adoramos levar o mérito das coisas. O ser humano tem um grande problema com isso. Reconhecimento. Reconheço o meu valor. A gente tem uma canção que a gente canta até, né? Como é que é? Você tem valor, o Espírito Santo se move. Pastor, está errada a música? Não! O problema é, que valor que você dá a si mesmo? Tem gente que acha que é salvo pelo seu valor, por aquilo que ele faz, pelas obras que ele executa, pelo tantas vezes que vem na igreja, por aquilo que ele faz de bem aos outros. E a palavra diz assim, olhe, que a salvação é pela graça. Graça, irmãos, na definição, é um favor imerecido. É uma coisa que eu não mereço, mas eu recebi. É uma coisa que eu não sou digno de, mas eu recebi. Imagine você entrar numa faculdade. Aqui nos Estados Unidos, quantos querem ter um diploma americano? Digam amém? Amém. E você lá, você faz a inscrição. No primeiro dia de aula, vem o reitor da universidade. Olá, Esli, senhor Esli, tudo bom? Prazer, vi a sua inscrição, está aqui o seu diploma, o senhor está formado. Hã? Amém? Recebeu. Não, mas espera aí, eu só fiz a inscrição. E eu já recebi o quê? Um diploma? Mas esse diploma é válido? Ah, não pode ser, porque eu não fiz o quê? O curso. E eu já recebi. Irmãos, graça é favor imerecido. Eu não fiz por onde para receber. Ele fez, é dom de Deus. E é interessante que isso mexe tanto no mundo religioso,
Porque a gente acha que nós temos o direito de ter a salvação, de nós temos o mérito de estar incluso com Cristo na cruz do Calvário. Não, irmãos, Ele nos incluiu na cruz, mas não é mérito meu, é favor dEle, favor imerecido. E por que é importante a gente saber disso? Somente a graça. Porque a graça, irmãos, começa na salvação e vai por toda a eternidade. O que você fez para receber o oxigênio que você está respirando agora? Respira aí. Trabalhou para ter ele? Hã? Não? Certeza? Oxe. Não, respira fundo, irmão. Não fica preocupado que não vai faltar. O ar entra. Eu não fiz nada para ter oxigênio. Mas é graça de Deus. Entenda que graça é algo que Deus fez por mim, sem eu merecer, sem eu fazer e sem eu ter mérito. Irmão, nós temos muito problema com meritocracia. Nós temos muito problema em ser reconhecidos. E quando cantamos na questão de salvação, a palavra diz assim que não é o quê? Mérito nosso, isso não vem de mim. É só a graça de Jesus. E eu te garanto, por que precisamos dessa graça? Eu queria ler outro texto com vocês, em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. E a palavra nos orienta e fala ao nosso coração nessa noite sobre a graça. 3:21 em diante diz assim, olha, mas agora se manifestou uma justiça que provém de, fale Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Pois todos o quê? Fale, pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, fale gratuitamente, por sua o quê? Graça. E eu perdi o texto aqui, Jesus. Leia o telão para ficar mais fácil. Amém, obrigado, irmão. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde está então o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos o quê? A lei. Para que você entenda o contexto desse texto de Romanos, Paulo está defendendo o quê? A revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido no Velho Testamento. No domingo passado a gente reviu que quantas profecias do Velho Testamento sendo cumprido em Jesus? Mais de 300 profecias. Mais de 300 profecias do Velho Testamento são cumpridas em Cristo. E a gente viu domingo passado também que a probabilidade de uma pessoa cumprir 8 apenas profecias, 8 profecias, não são 300, 8 profecias, nas condições que foram escritas no Velho Testamento, era mais ou menos de colocar a moeda de $1 sobre todo o território do Texas, marcar uma das moedas, pegar um homem, botar uma venda nos seus olhos e vai, acha a moeda. Ia ser fácil ou ser difícil? Impossível! Mas Jesus, o Cristo, o ressurreto, ele cumpriu. E agora Paulo está falando aos judeus que guardavam a lei, que receberam a lei, que guardavam os mandamentos de Deus, porque eles não aceitavam Jesus como o Cristo.
E daí Paulo está falando assim, olha, você é muito religioso, obedece às leis e faz isso e tudo certinho, mas isso não vai te garantir a salvação. Isso não vai te dar a entrada para o reino dos céus, da eternidade. Porque a salvação vem pelo Filho de Deus, vem pelo sacrifício da cruz no Calvário. E ele ainda ressalta nesse texto, mas então não há diferença entre o judeu e gentil, não há diferença entre o judeu e o brasileiro, aleluia, glória a Deus, amém? Não há diferença entre alemão e americano, não há diferença entre pessoas, branco e preto, pobre, rico, não há diferença, porque Jesus morreu por todos. E daí Paulo vem falando assim, olha, porque o judeu era daquele tipo de pessoa, assim, aquele bem religioso. Alguém já conheceu alguma pessoa muito religiosa na sua vida? Mas religioso no mau sentido, não religioso no bom sentido. Religioso, como é que é religioso no mau sentido? Religioso no mau sentido é aquela pessoa que fala muito de Deus, mas no seu coração está o quê? Afastado. Ele só é religioso por fora, mas as suas ações não demonstram fruto. Ele fala o politicamente correto, mas na sua conduta de ação dia a dia, ele não age conforme professa a sua fé. É a mesma coisa de que alguém te dá uma ofensa, o que você faz? Vou atribuir na mesma moeda. Certo ou não certo? O pastor me deixou confuso agora. Claro que não está certo, irmão. Ei, acorda, vamos lá. Alguém te faz uma ofensa, você retribui na mesma moeda? Está certo ou está errado? Está errado, pelo amor de Deus, me dá um susto. Não retribuímos. Jesus falou, se darem uma face, dê a outra. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. O que a tua mão direita faz, que a esquerda não veja. Por quê? Porque nós não estamos no reino de aparecer, de se mostrar. Nós não estamos no reino de Deus para fazermos a nosso reinado. Religioso, irmãos, é aquele cara que quer fazer o seu reinado. Ele quer usurpar da palavra de Deus para montar o seu próprio reino. E daí a glória não vai para quem é devido à glória, que é o Senhor Jesus, a glória vem para Ele. E quando tratamos de graça, eu não sou possuidor de nada. Por quê? Porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu faço como para o Senhor. E daí se eu dou carona para o irmão, como eu sou bom, como eu sou piedoso. Vou dar uma oferta para o mendigo na esquina. Vamos tirar um selfie? Vamos? Tá. Ajudando o irmão da esquina. E não que a gente não tenha, a gente muitas vezes promove algumas atividades sociais em nome da igreja. Mas vocês entendem o que eu quero falar? É quando eu usurpo o nome de Deus, o nome de Jesus, para fazer apologia ao quão bom eu sou. Ao como eu tenho mérito, como eu sou cristão. Eu estou muito mais santo do que aquele. É isso, mais ou menos, que Paulo está falando. É isso que a palavra de Deus e o próprio Jesus condenava, aqueles fariseus. Eu gosto de repetir isso. Quem levava chulepe na cara eram os fariseus, irmãos. Os fariseus e os saduceus, que eram doutores da lei. Para a mulher pega em adúltero, ele olhou para ela e falou assim, teus pecados estão o quê? Perdoados, vá e não peques mais. Agora, quando os saduceus chegavam, porque a lei de Moisés diz, não trabalharás no sábado, mas você curou ali um aleijado, e como é que fica essa história? Irmãos, que a gente seja o mais genuíno cristão possível, e nunca sejamos religiosos da fé. Amém? Paulo, dentro desse contexto todo, ele está falando, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Primeira coisa que eu queria que você soubesse, quando a gente fala sola gratia, somente a graça, o primeiro ponto desta mensagem de hoje, é que a gente tem que lembrar que eu não mereço. Nossa, pastor, agora doeu meu coração, porque eu estou vindo na igreja há 1 ano, eu não mereço salvação? Tem certeza? Ajudei o Alexandre aqui 3 domingos seguidos.
Ajudei até o senhor a carregar aquela hora, aquele dia. Falei eu? Não mereço. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço a redenção. E eu estou falando de mim. Se Deus olhar para mim, André, homem, na minha vida carnal, Ele que esquadrinha os corações, os pensamentos, talvez se Ele esquadrinhar você e eu, desde o momento que entramos nessa porta, a gente já perdia a salvação na entrada. Não sei. Mas talvez alguns pensamentos vêm na nossa cabeça. Falei, meu Deus do céu. Olha o irmão, olha a irmã. Olha o teto, olha o chão. Comecei a reclamar. A gente é analítico. A gente é posa de juiz. Mas bottom line da história, gente, eu não mereço. Se não é a graça de Deus, eu não sou digno de estar aqui em cima, você não é digno de estar aí, nós não somos dignos de estar neste lugar, reunidos em nome daquele que venceu a morte, aleluia, para nos dar vida eterna, aleluia. Eu não sou digno de ser chamado templo do Espírito Santo de Deus, e mesmo assim Ele habita em mim, como cantamos hoje. Irmãos, a primeira consciência é Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a primeira verdade quando a gente pensa em graça. Porque se eu não tiver essa realidade na minha cabeça, essa verdade que eu sem Jesus, eu sem o sacrifício da cruz, eu não sou nada. Irmãos, eu começo a achar que eu posso alguma coisa e que eu mereço alguma coisa. Eu começo a achar que a meritocracia daquilo que eu faço me dá, é mais ou menos assim, Jesus morreu na cruz, mas agora eu tenho que fazer todo o resto para eu entrar na céu. Sério? Você pensa assim? Sério que você acha que alguma coisa que você faça compara as chibatadas que Cristo levou? Sério que você acha que alguma coisa que você faça na tua vida pode ser comparada ao sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sério? Eu não acho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será o quê? Justificado. Eu poderia desenhar, mas eu acho que está bem claro. Irmãos, salvação é pela graça, é pelo entendimento, é pela aceitação da obra da cruz do Calvário. Ah, pastor, mas se eu obedecer toda a Bíblia, Jesus não vai me salvar? Irmão, eu te garanto, se for só pelo obedecer para ganhar a salvação, tu não vai ser salvo. Porque se fosse assim, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo por onde? Eu obedeci, Deus tem a obrigação agora do quê? De me salvar. E deixa eu te falar, Deus não tem obrigação nenhuma, porque o Criador não tem obrigação nenhuma com a sua criatura. Jesus, Ele não tinha obrigação nenhuma de vir neste mundo, se tornar carne, sofrer pelo meu e teu pecado, morrer na cruz, e mais do que ainda, ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, e hoje diz assim, quem crê em mim terá vida. Irmãos, é tão sério isso, porque é só a graça de Deus. E muita gente, quando principalmente é muito religioso, se confunde. Ah, então só pela graça eu vou viver do jeito que eu quero, vou fazer tudo que eu quero. Faça! Deus te deu livre-arbítrio. A pergunta é, você é novo nascido ou não? Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida? Você tem o Espírito Santo guiando os teus passos? Porque se você tem, irmão, eu te garanto, você pode fazer todas as coisas que você quer. Eu quero, e eu posso, eu faço todas as coisas que eu quero. Todo domingo eu estou aqui, reunião de quarta-feira eu não perco nenhuma, oro todo dia, leio a palavra, e eu quero estar mais perto do meu Senhor, que me resgatou sem eu merecer.
Essa história de, então é pela graça eu vou pecar à vontade, irmão, tu não entendeu nada. Você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a graça de Jesus, você não conheceu Cristo ressurreto na tua frente. Por quê? Porque a Escritura, ela fala assim, olha, não é pelo meu mérito, e eu tenho que ter isso em mente todo o tempo, eu não mereço ser salvo, eu não mereço, porque a Escritura diz, a Escritura fala ao nosso coração. Paulo, ele fala aqui em Romanos 3, um pouquinho antes, no versículo 10 em diante, no versículo 9 diz assim, olha, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há o quê? Um justo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, aleluia. Irmãos, Paulo começa a citar, sabe o quê? O Velho Testamento, todo esse trecho, ele está citando o Velho Testamento, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, porque o entendimento é que o homem se desvia, o homem fica longe de Deus, e agora o verbo se faz carne, e ele atrai a gente para ele, e se você está aqui eu quero te dizer uma coisa, Deus tem um plano especial na tua vida, sabia disso? Você não está aqui por acaso, o Espírito Santo de Deus se atraiu neste lugar, para que você ouvisse essa palavra, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos perdidos, e quando Deus nos resgata, é que nem o povo no Egito, o povo de Israel estava preso no Egito, e daí Deus se levanta Moisés, e aquele povo lá, e Moisés vem e resgata o povo que estava sob condenação. Jesus vem e nos resgata da mesma maneira, e nos dá vida em abundância. Quantos creem, digam amém. Amém. Segundo ponto dessa mensagem, diz assim, eu recebo, mesmo sem merecer. Porque, irmão, tem uma diferença entre você saber e você receber. Eu posso estar aqui, entender tudo, ter toda a informação, e eu não receber, eu não pegar. Imagine quantos já receberam encomenda de UPS na sua casa, levanta a mão. Nossa, vocês não compram nada, gente. Que igreja econômica, aleluia. Nunca fez uma comprinha pelo correio? Já fez, né? Daí você chega em casa, está aquele bilhetinho na porta, com o seu nome, seu endereço, mas é um bilhetinho que tem que ter assinatura. Então eu não deixo o presentinho lá, não deixo a compra lá. E daí você pega aquele papel, você leu aquele papel que tem algo para você, sim ou não? Mas você já pegou algo? Certeza? Pois é. Se tivesse uma mensagem na porta, se chegar na porta, tivesse uma mensagem assim, fulano de tal, fala o teu nome, recebeu $1 milhão, basta ligar para o número tal e dar todas as suas informações. Deixa eu ver, eu entendi, mas será que eu vou ligar nessa história? Quantos ligariam? Honestamente, sinceramente, ninguém? Só um? 2? Você vê que basta um levantar a mão que o outro já, para se levar, eu vou. É mais ou menos assim, irmãos. Quando a gente prega e fala assim, olha, eu estava perdido, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é mais ou menos uma coisa tão impossível quanto o bilhetinho de $1 milhão. Porque é tão bom, cara, eu não vou acreditar nisso. Pela graça não. Sério que é de graça? O senhor vai pedir oferta depois da mensagem, né? Fala a verdade. Não era de graça. Tem que ter uma troca-troca. Irmãos, a vida no Evangelho, a vida de Cristo, é pela graça de Deus. Jesus não deixa um bilhetinho com $1 milhão, mas Ele deixa um bilhete
no mundo espiritual, que o Espírito Santo entrega no teu coração, falando assim: filho meu, basta você levantar a mão e me aceitar. E pela fé, o teu nome será escrito no livro da vida. E pela fé, haverá um novo nascimento no teu coração. E pela fé, você verá uma nova expectativa na tua vida. Porque nós não somos criados para este mundo, mas nós somos peregrinos nessa terra, e o Senhor foi preparar um lugar para mim e para você. Só que eu preciso que o quê? Não apenas saber, eu preciso receber essa informação, eu preciso dizer assim: eu recebo, Senhor. Quanta gente lê a Bíblia, quanta gente conhece a Escritura, quanta gente conhece a história bíblica, mas não recebe, e fica lá o bilhetinho de $1 milhão espirituais na tua porta, e Jesus lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu, o Senhor, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só quem já abriu a porta do coração para Jesus sabe do que eu estou falando. Talvez nessa noite Jesus esteja batendo na tua porta. Talvez você nunca fez isso. Pastor, eu quero abrir. Eu quero receber esse Jesus. Tem 2 tipos de pessoas que não recebem. Umas que vão dizer assim: olha, eu não sou tão ruim assim como o senhor está falando, para começar a conversa. Pago minha conta em dia, nunca matei, nunca roubei, nunca assassinei, e nos Estados Unidos nunca menti. Eu acho que eu sou bom. E geralmente a pessoa assim, ela quer se convencer a si mesma que ela é boa. Que ela dá conta do recado sem essa história de Jesus. Eu estou bem sem Jesus. Deixa eu viver minha vida. Dá o primeiro piripaque na saúde: o pastor me ora por mim, por favor. O médico falou que só tem 1 mês de vida. E agora? Desespero. Eu achei que eu era eterno. E agora eu estou com esse diagnóstico. O que eu vou fazer? Nós somos eternos, irmãos. Esse sentimento no coração é Deus que coloca. Nós somos eternos. Quantos acham que vão morrer nessa terra e vai acabar tudo? Eu não creio, senão você não estaria aqui. E se você pensa assim, você é o mais miserável de todos. Me desculpa. A sinceridade. Se você acha que você fechou o olho nessa terra, você existiu, acabou completamente na existência, a gente vai orar mais por você. Porque nós não somos temporários, somos eternos. A questão é onde passaremos a eternidade: se com Deus ou afastados de Deus. Se no paraíso com o Criador de todas as coisas, ou no inferno, ardendo no lago de fogo, que arde, e aonde as pessoas não terão mais um segundo Salvador para resgatá-los. Isso é bíblico. Por isso que a graça é tão maravilhosa e tão muito melhor do que $1 milhão. Porque Deus se faz carne, habita entre nós. E às vezes a pessoa acha que ela não é tão ruim assim. A outra pessoa que diz assim: olha, eu sou muito ruim. Eu falo mal do irmão, da irmã, penso mal do pastor, falo mal da pastora até dizer chega, só Deus sabe. Deus não vai me salvar. É impossível. Eu quero dizer para você nessa noite: se você ainda não recebeu Cristo no seu coração, eu quero te dar a oportunidade até o fim dessa mensagem de você fazer isso. Porque Ele é vida. Não importa quão fundo do poço você esteja nessa noite, qual seja o seu histórico, por pior que seja, Deus te ama do mesmo jeito. E Ele está com os braços estendidos para a tua vida, para dizer assim: olha, eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero te dar graça, eu quero te dar razão de viver, meu filho. Eu não te criei para que você vivesse como o mais infeliz de todos. Eu te criei para que você tivesse vida e vida em abundância. Eu não te criei para que você fizesse por onde chegar no céu, porque eu já te fiz carne. Eu me fiz carne, eu habitei entre vocês. Eu paguei o preço do pecado para que você, pela minha graça, eu sou o justo juiz e eu sou o justificador.
Eu mesmo paguei o preço para você. Basta você entender e basta você receber no teu coração. João 1, 12, 13 fala assim: contudo, aos que o receberam, vamos falar juntos? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Perceberam? João 1,12. Contudo, aos que o receberam. Não é só contudo com aqueles que um dia conheceram. Não. Contudo, todos os quanto o receberam na sua vida. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, antes de recebermos a Jesus, nós éramos criaturas de Deus. Somos criaturas do Pai. Toda a humanidade é criatura de Deus. Filho de Deus, somente aqueles que o receberam. E não sei o que falo, é as Escrituras Sagradas. Portanto, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, quando a gente recebe a Cristo no nosso coração, quando a gente convida Jesus para ser o Rei da nossa vida, quando a gente confessa os nossos pecados e diga: Senhor, a minha vida eu te entrego, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, há um novo nascimento no nosso espírito. Nós éramos mortos para Deus e nós somos nascidos reconectados com o Espírito Santo de Deus. E daí, irmão, eu saio agora com nova visão, com nova audição, com nova vida, novidade de vida. Receba a Cristo Jesus em nome de Jesus. Não deixe passar nenhum dia, irmãos. Ontem nós estávamos lá em casa com os jovens. Tinha quantas pessoas lá? Umas 30 pessoas lá em casa, sei lá, tá uma muvuca. De repente um jovem, que eu não vou falar o nome para não ficar chato, falei: pastor, quero saber o seguinte: como é que vai ser esse negócio aí de ir lá no céu? A gente vai batalhar, vai dar umas no diabo. Eu quero saber como é que vai ser depois que a gente for lá para o céu. É um bom pensamento. O que você acha que você vai fazer no céu? Eu quero pegar uma MK, nos demônios. Falei: onde que tem reino? Eu dou umas pauladas no diabo. Vou lá. E é engraçado que são coisas que, se você não é curioso, ele falou, mas todo mundo pensa, irmão, para com isso. Vai dando uma de santinha, nossa, não. Todo mundo pensa isso. Tem uns que pensam, vão para o céu, vão ficar assim, que nem anjo lá. Assim, aleluia, aleluia. Cara, que boring esse céu, meu Deus do céu. Nada acontece. Olha para mim, deixa as irmãs do lado direito ali em paz, que elas estão bem. Olha para mim, por favor. Não perca um momento. E às vezes a gente acha que o céu vai ser aquela coisa boring, ou vai ser um Vietnã espiritual, né, irmão? Você já imaginou ninja com as asas, rosto marcado? Então, agora eu estou... Eu não sei como é que você acha, mas quer saber? Eu sou do tipo de cristão que, para mim, pouco me interessa se o arrebatamento da igreja vai ser antes do milênio, durante o milênio, se vai ser antes ou depois da tribulação, se eu vou me desintegrar e a roupa vai ficar, ou se vai ser tudo transladado. Meu carro eu vou deixar para quem? Meu Deus do céu. Que sobrar dele, né? Tem uma Suburbana lá em casa. Quem quiser comprar, fala comigo. Irmãos, o que interessa é que Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. A volta de Jesus, o arrebatamento, eu tenho que estar preparado hoje para ele. Eu preciso gastar mais tempo olhando o Evangelho e falando: o que Jesus está falando para eu fazer? Nossa, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero receber mais no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja pode acontecer em piscar de olhos? Pode. A gente vê sinais do fim dos tempos? Sim, a gente vê todos os dias. Mas eu te garanto
que ou com a igreja inteira, ou a gente pessoal, o dia que Jesus chamar, aconteceu o arrebatamento para a gente. O dia que a nossa vida findar nesta terra, acabou o arrebatamento para a gente. Acabou essa vida para a gente e aconteceu o arrebatamento para nós. Por isso eu preciso receber Jesus, eu preciso viver no Espírito, eu preciso ter essa dimensão de que viva a cada dia o seu melhor, porque um dia desses pode ser o seu último. Pode ser o último. Viva todo dia, lance sementes. Comece hoje, você já é cristão, já é novo nascido, glória a Deus. Viva hoje. Já falou que ama a sua esposa hoje? Se não falou, fala agora, irmão. Fala que em nome de Jesus, que amanhã pode ser tarde. Eu te amo, amorzinho. Fala, é? Nossa, pastor, assim na bucha, é, irmão? E a mulher repete para o marido também, te amo, amorzinho. Fala, amorzinho, assim com todo o coração, é. Não deixe para amanhã, irmão, o que você pode fazer hoje? Amanhã pode ser tarde. Não peça perdão, não deixe de pedir perdão para quem você sabe que precisa pedir perdão. Às vezes a gente mata as pessoas no nosso pensamento e não fala uma palavra. E às vezes a gente precisa chegar para o irmão, me perdoa, pensei mal de você. Jesus é o que sonda o coração, por isso eu preciso receber a graça de Deus, amém? Terceira e última coisa, eu creio. Diga assim, eu creio. Eu preciso entender o Evangelho, eu preciso receber o Senhor no meu coração, e eu preciso crer que é pela graça que eu sou salvo. Sabe por quê que é tão importante isso? Porque uma vez que eu creio nisso e eu recebo isso, a minha expectativa com Deus é diferente. A minha expectativa com Deus é assim, cara, Deus me amou eu sendo assim. Cara, Deus me dá vida nova. Deus me dá graça. Irmãos, quando cremos, quando cremos, quando a gente realmente entende isso, a gente vive como a gente fala nessa igreja, sou filho de Deus, eu sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu vivo o melhor de Deus, sabe por quê? Porque não importa as lutas, não importa as batalhas, não importa as tempestades, eu sei que o meu Senhor é o meu guardador, a minha fé é renovada a cada manhã, a minha visão é espiritual, não é carnal, por mais que as coisas estejam fechadas, eu declaro o que a palavra diz que eu sou, aleluia, eu creio, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que todos aqui, com exceção dos que nasceram aqui nessa igreja, são imigrantes nessa terra, existem dias difíceis, nós cansamos de ouvir pessoas, pastor, eu vi 10 mil vídeos no YouTube antes de vir, não aguentei ver o Alexandre Nardi explicando as coisas, de visto, daí vi todos os lives de vocês na igreja, daí eu fui lá e vi o Joaquim, o José, todo mundo eu vi, eu achei que estava preparado para vir para os Estados Unidos, daí o dia que eu cheguei aqui, que eu botei a mala, bom, meus 10 amigos que se ofereceram para me ajudar no WhatsApp sumiram já de cara. Ninguém me retornou mais WhatsApp nenhum, não sei porquê. E daí começa uma outra jornada, aonde o mundo dos sonhos encantados acaba quando você sai do parque da Disney, né? Ou quando você para de pagar o ticket, não deixam você entrar mais, não sei porquê. Eu achei que eu tinha passe livre. Sou morador de Orlando, Flórida agora. Vou no Walmart e tudo, meu filho. É ou não é? Oh, só vocês que falavam Walmart. Agora não, Walmart. Antes você falava Walmart com toda a propriedade, não vem me enganar não. Eu sei. Enchi o peito ainda. Vou para os Estados Unidos, vou comprar no Walmart. No Dollar Tree. No Walgreens. Aleluia.
O Walgreens é duro, né, irmão? Oh, Jesus! Irmãos, a história da salvação da humanidade começa em Abraão. Começa lá em Abraão, no começo, quando nem existia povo de Israel. Hebreus fala assim, 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantos vieram aqui buscar Deus? Levanta a mão. Você crê nesse versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, como é que eu me aproximo de Deus? Precisa crer, irmãos, precisa crer que a porta vai se abrir, precisa crer que Deus está no controle, precisa crer que a provisão vai chegar, precisa crer que o visto vai ser aprovado, precisa crer que o green card vai ser liberto, precisa crer que a cidadania vai chegar um dia. Precisa crer, irmão. Mas não crê na tua potência, na tua força, no teu jeitinho. Não dê jeitinho para fazer as coisas, pelo amor de Deus. Cada vez que eu ouço que alguém chega, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não faça, pelo amor de Deus. Eu vou casar para ter green card. Não faça, pelo amor de Deus. Não ande na mentira. Como diria o popular, não é bíblico, né? Mas a mentira tem perna curta, irmão. É melhor eu voltar para o Brasil e viver na honestidade do que ter um green card na base da mentira aqui nesse país. Em nome de Jesus eu falo para você. Uma das coisas que a América mais aprecia é a verdade. Porque esse país foi fundamentado nisso aqui, ó. Eu fico triste quando eu vejo a comunidade brasileira pegando caminhos que envergonham o nome do Senhor. Me entristece o coração. Crer na graça é a nossa única direção nessa noite. Efésios 2, 8 e 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabia que tem um monte de boa obra que Deus preparou para você praticar? Sabia disso? Existe um monte de boas obras, coisas que expressam Cristo, que Deus já preparou, é o que o texto está falando. Pastor, mas eu desse meu jeito não presto para nada, nem para jogar bola na segunda, não dá. Irmãos, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que Deus, na obra dele, no poder dele, você executasse boas obras, você abençoasse pessoas, para que você desse a representação de Cristo nessa terra. Creia que a tua vida assim ela é valorosa. Creia que em Cristo, sim, você tem valor. Creia que em Jesus, você é mais do que vitorioso. Mas nada vem de mim, nada vem de você, tudo é a graça de Deus, aleluia. Tudo é a graça de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende Lutero. A gente entende Lutero quando vem e diz assim: olha, eu não quero mais sistema religioso. Eu não aceito mais viver vendendo salvação para ninguém. Porque as Escrituras dizem que é pela graça. As Escrituras dizem, eu estou lendo as Escrituras, o povo precisa saber. E é por isso que Lutero vem e bota as 95 teses na porta. E fala assim: olha, eu não vou mais compactuar com o sistema. Eu não vou mais compactuar com o sistema. Em nome de Jesus, hoje eu quero te incentivar a crer na graça de Deus. A crer no favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me ama mesmo assim. Eu não mereço, mas Ele me chama, Ele me salva, Ele me dá todas as coisas. Romanos 8, 1 e 2. Último texto que eu quero compartilhar com vocês. Portanto, nosso texto. Agora já não há condenação para os que estão aonde?
Lembra daquela culpa que está no teu coração? Jesus não te condena, se você está em Cristo. Quando a gente confessa o pecado, quando a gente aceita Jesus, a gente vive sem a condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: se você hoje está nesse lugar, é pela graça de Deus. Amém? Se você hoje tem vida eterna, é pela graça de Deus. Se você tem trabalho amanhã, é pela graça de Deus. Se você tem bens materiais, é pela graça de Deus. Se você tem uma casa e tem aonde dormir nessa noite, é pela graça de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. E a gente vai cantar uma canção muito antiga, que eu vou tirar do baú. Aqueles que são cristãos antigos lembram. Mas aqueles que não conhecem, eu quero que aprendam hoje. Pela graça sois salvos. Somente a graça de Deus. Jesus veio inaugurar uma nova era, uma nova aliança, a nova aliança com seus filhos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. E essa justiça, ela vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus justificou, pela nossa justificação. Eu queria cantar essa canção com vocês nessa noite, e que você possa aprender essas letras, e depois a gente vai orar. E eu quero que o Espírito Santo possa fazer a obra que Ele veio fazer na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, na justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A gente vai cantar de volta. Faça verdade essas palavras nos seus lábios, em nome de Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que só para o que crê, aleluia. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Ver o nome. Aleluia, grande salvação. De olhos fechados, eu queria que você abaixasse sua cabeça. E se tem alguém aqui nesta sala hoje que nunca recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não tem essa experiência de falar: Senhor, eu te recebo, vem na minha vida, seja o rei da minha vida. Eu entendi que hoje não há outro caminho a não ser pelo Jesus, o Cristo, o Messias, e que apesar da minha maldade, de eu ter chegado nesse lugar, talvez quebrado, talvez angustiado, talvez perdido de todas as áreas, eu entendi que o Jesus me ama, eu entendi que Ele pagou preço pela minha vida,
e que Ele me convida, Ele bate na porta do meu coração hoje. Ele bate na porta do meu coração hoje. E Ele fala: filho meu, abre a porta do teu coração. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. E se o Santo te chama, meu irmão, não fique parado. Porque talvez hoje seja o dia da tua literal salvação. E se o Espírito Santo fala com você nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar com você. Não se permita deixar a porta do teu coração fechada nessa noite. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e eu cearei com ele. Eu quero saber se tem alguém nessa noite que quer receber a Cristo Jesus no seu coração. E se o Espírito Santo falou com você, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente em nome de Jesus. Santo Espírito, aleluia, grande salvação. Amém. Aleluia. Segundo apelo dessa noite que eu quero fazer é: se alguém aqui hoje deixou de crer, talvez você tenha vivido hoje, esteja vivendo uma época onde você precisa crer mais, que pela graça Deus tem coberto a tua vida, que o Senhor tem planos específicos para o teu coração, para a tua vida nessa terra. Talvez a esperança já caiu, talvez o sonho já se apagou no meio do caminho. Sonho de esperança com pessoas, sonho de esperança de que Deus é poderoso para cumprir o propósito dEle para a tua vida, nesta terra, neste tempo. Se você hoje quer uma oração, e o Espírito Santo fala com você, eu quero também te convidar a vir à frente. Deus nos convida, irmão, mas Deus não arromba o coração de ninguém. Se credes, verás a glória de Deus. E às vezes o credes representa eu sair do meu lugar, dado uns passos. Fala: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Temos alguém nessa noite que precisa romper essa barreira. Temos alguém hoje à noite que precisa hoje sair da estagnação de não crer e receber uma oração específica em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se não há ninguém, irmãos, o Senhor conhece, mas eu sei que há gente. Amém, aleluia, Jesus, aleluia. Santo Espírito, o Senhor que é Deus dos céus e da terra, o Senhor que é o Deus da eternidade, Pai. O Senhor conhece o coração desta igreja. Pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Amém. Isso não vem de vós, é dom do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pela tua unção e pelo teu mover em nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem sustentado a tua igreja de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional. Quero te convidar a fazer uma oração de agradecimento nessa hora. Comece a agradecer pela tua salvação, pela graça, pelo favor imerecido. Comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Comece a agradecer pelo amor incondicional de Deus, pelo favor imerecido. Comece a encher tua boca de agradecimento nessa hora, em nome de Jesus. Santo Espírito, Pai, nós queremos levantar orações de agradecimentos ao teu nome nessa noite, dizendo que o Senhor é digno, o Senhor é Rei. Muito obrigado pela tua graça, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, obrigado porque sem merecer o Senhor me amou, Pai. Obrigado, Pai, porque eu tenho trabalho amanhã, porque a tua graça me sustenta. Obrigado, Pai, se eu tenho saúde, estou em pé hoje, é porque o Senhor tem me sustentado. Oh, Santo Espírito,
Recebe o louvor e a adoração da tua igreja nessa noite. Pai, se alguém online hoje, Pai amado, Deus, hoje precisou receber o Senhor. Deus, falar que eu creio em Ti mais do que nunca. Pai, agradecer ao Senhor pelas obras do Senhor. Pai, abençoa quem está ouvindo essa mensagem nesta hora. Abençoa os corações que hoje, Pai amado, Pai, puderam ouvir a Tua voz e dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. E que a Tua graça possa, Senhor amado, ser o sustento da nossa vida, Pai. Ser sustento dessa igreja todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque o fim da lei é Cristo, na justiça de todo que crê, na justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Só os salvos, remidos, aplaudam a Ele. Aleluia. Amém. Salvação é pela graça. E somente pela graça. Não vem de nós, mas é dom de Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus.